Olá a todos que vão acessar este estudo, minhas saudações aos amigos, irmãos em Cristo que estão estudando a palavra de Deus. O objetivo deste estudo é buscar a investigação bíblica como fundamento para o entendimento da profecia bíblica. Nós vemos hoje em dia muitos conteúdos que não são baseados numa investigação bíblica, mas sim que o fundamento é uma teoria humana, escrita por homens, e não tem o espírito daqueles pioneiros adventistas, quando receberam ali, foram abençoados com o conhecimento da palavra de Deus, com as visões e tudo mais, mas sim um espírito que é fundamentado em teorias humanas. É isso que tem ocorrido hoje em dia e tem tido muito sucesso. Por isso, o objetivo deste estudo, para que nós possamos nos voltar para a investigação genuína e pura da palavra de Deus. O fundamento, que é o espírito investigativo da palavra de Deus, que foi o fundamento, que foi o espírito dos pioneiros adventistas, e é todo aquele movimento puro. Então, para isso, nós devemos orar, assim como Daniel, e sentirmos aquilo mesmo, o mesmo que Daniel sentiu quando orou a Deus e disse que a ele e ao seu povo pertencia o corar de vergonha. Então, hoje, no tempo denominado tempo do fim, esse tempo é conhecido por tempo do fim desde 1798, quando houve um reavivamento da busca do estudo bíblico, surgimento de sociedades bíblicas com a ferida mortal. Nesta era, 1798, esse tempo é conhecido até hoje como o tempo do fim. Então, nós temos que, assim como Daniel, orarmos a Deus, mostrando, confessando os nossos pecados e dizendo que a nós também pertence o corar de vergonha, a nós do tempo do fim, porque nós somos abençoados com muito conhecimento, com visões, e como crianças mimadas fizemos, em geral, como povo em geral, fizemos mau uso de tudo isso que o Senhor nos deu, todas essas visões, todo esse conhecimento, e quando não fizemos mau uso, fomos negligentes. Então, nós temos que orar a Deus para pedirmos a bênção dele sobre esta investigação e este estudo. Vamos fazer isso agora. Pai de amor que estás no céu, assim como Daniel, nós estamos prostrados diante de ti, pedindo o teu perdão, Senhor, para cada um individualmente e também para nós como povo em geral, Senhor, que fizemos mau uso de todo o conhecimento que o Senhor nos deu, aceitando interpretações humanas no lugar da investigação genuína da tua palavra. E quando não fizemos isso, Senhor, fomos negligentes a ponto de não estudar e não cumprir com a nossa missão e ser gratos ao nome que recebemos de adventistas, Senhor. Essa é a nossa missão, estudarmos a profecia. Então, nos capacita, nos perdoa, Senhor. Humildemente te pedimos para que possamos cumprir a nossa missão diante de ti e diante dos homens, aqueles que vão receber a sua mensagem. Tudo isso pedimos humildemente por Jesus Salvador. Amém. Então, meus queridos, o corar de vergonha do tempo do fim, que seja o nosso espírito diante do Senhor, de humildade, de humilhação, de arrependimento, de confissão do nosso pecado como povo e de cada um seu pecado individual. Também, por isso fizemos agora esta oração, semelhante à oração de Daniel, que ela possa alcançar os teus ouvidos, Senhor, teu coração, teu perdão, nós pedimos humildemente. Então, vamos começar agora a falar um pouco, começando pelo livro de Daniel, falar um pouco das visões proféticas e as épocas a que elas se referem. Então, começando o livro de Daniel, capítulo 1 até o 6, nós temos a visão do sonho do rei. E ela se refere à época da sucessão dos impérios, né? A Babilônia, a Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Na progressão do livro de Daniel, em Daniel 7, nós temos a visão dos 4 animais, que também se refere à progressão dos impérios de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Progredindo no livro bíblico, Daniel 8, nós temos a visão do bode do carneiro.
e essa sim se refere apenas à época de Medo-Pérsia e Grécia. Já vocês podem perceber a progressão do livro e a ordem da Bíblia, certo? Desses livros proféticos. Também, Daniel 8, temos a visão das 2.300 tardes e manhãs, certo? Que vai até 1844, né? Então, ela se refere à época do decreto de Artaxerxes, 457 a.C., até 1844. Seguindo, então, no livro Daniel 9, nós temos a visão das 70 semanas, que ela vai da época, se refere à época do decreto de Artaxerxes até o apedrejamento de Estevão. Então, só aqui, até esse breve resumo, até chegar em Daniel 9, nós podemos perceber a ordem, a sequência e a progressão do livro profético de Daniel. Vamos seguir, então. Já em Daniel 10, nós temos a visão do anjo com um cinto de ouro, e ela se refere à época da Medo-Pérsia, quando o anjo vai até Daniel e conforta Daniel. E ele relata o conflito para Daniel e explica que essa visão se refere a tempos distantes. Então, essa foi uma visão presente de Daniel. O anjo foi até Daniel na época onde ele se encontrava, na época da Medo-Pérsia. Já em Daniel 11, nós temos o conflito entre o rei do sul e o rei do norte, o desenrolar, né? E essa visão se refere à época do confronto, desde a Medo-Pérsia, que progrediu até o ateísmo, e o papado no tempo do fim, que é denominado simbolicamente rei do sul e rei do norte, Daniel 11. Já em Daniel 12, nós temos a visão do final dos tempos, e ela se refere à época do tempo do fim, como já foi explicado aqui no começo, a partir de 1798, ferida mortal. Essa visão de Daniel 12 se refere ao tempo do fim. Então, neste tempo, Miguel se levanta para libertar seu povo da aflição, e chega também aos 1260, 1290 e 1335, certo? E aí já se refere aos dias literais, e se refere também à supremacia papal em tempo literal do tempo do fim, certo? Então, até aqui nós podemos ver a ordem, a sequência do livro profético de Daniel. As visões que ele recebeu se referiam a épocas sequenciais e mostrando o caráter e as características de um Deus, característica do nosso Deus Criador, que é um Deus de ordem, certo? Vamos seguir, então, agora, abrindo o livro de Apocalipse, e vamos fazer o mesmo estudo, a mesma observação, o mesmo resumo. A visão profética dada a João agora, no livro do Apocalipse, versus a época a que ela se refere. Então, no livro de Apocalipse 1 a 3, nós temos a visão das 7 igrejas, certo? E João recebeu essa visão para escrever uma carta para cada igreja. Então, ela se refere a épocas representadas simbolicamente pelas igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essa visão se refere ao início do cristianismo até a era de 1844, que é a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, no tempo do fim. Progredindo no livro de Apocalipse, Apocalipse de 4 a 7, a visão se refere à sala do juízo, o livro do juízo e os 7 selos, também já no tempo do fim. Apocalipse, então, de 8 a 11, prosseguindo, se refere ao 7º selo, ao fim da graça, né, ao 7º selo, que é o jogar do incensário por Jesus Cristo, representando, então, o fim da graça. É o mesmo evento, o jogar do incensário, o fim da graça, o 7º selo, que vai prosseguindo até a 7ª trombeta, onde ocorre a visão da Arca da Aliança, certo? Também se refere ao tempo do fim. O livro de Apocalipse, a partir da 7ª igreja, já se dá, todas as visões se dão no tempo do fim. Então, prosseguindo no livro Apocalipse de 12 a 14, nós temos a visão da vitória de Cristo e seu povo sobre os poderes do mal e as 3 mensagens angélicas, também no tempo do fim. Prosseguindo, então, Apocalipse 15 e 16, nós temos as 7 pragas, que essa visão se dá também na época do tempo do fim.
E Apocalipse 17, 18, nós temos a revelação, o julgamento e a queda de Babilônia espiritual, que também ocorre no tempo do fim. Prosseguindo no livro, Apocalipse 19 a 22, nós temos então a vitória no céu, o novo céu e a nova terra. E estas visões se referem já à volta de Jesus, a segunda e a terceira fase do juízo, que é o juízo de comprovação, e depois o juízo de execução, que é dado após os 1000 anos, quando desce o fogo do céu e destrói Satanás e os ímpios, né? E também temos o novo céu e a nova terra. Então, fica aqui para você o resumo das visões de Daniel e Apocalipse e as épocas a que se referem, para que você tenha comprovado pela Bíblia, pela palavra de Deus, que os livros proféticos são livros sequenciais, organizados, assim como a característica do caráter do nosso Criador é de ordem e de organização. Então, baseado nesse fundamento, na investigação genuína da palavra de Deus, eu desejo, sinceramente, a minha oração, que você tenha um excelente estudo, que você se prepare, fundamentado na verdade, na investigação pura da palavra de Deus, e que você fique livre de todo e qualquer engano que existe no mundo. Não valorize o sucesso deste mundo, não valorize teoria de homens, mas sim a palavra de Deus, o espírito de investigação genuína, o espírito de arrependimento, o espírito de humildade diante de Deus, para que você seja abençoado, para que você esteja preparado genuinamente e não caia no engano, não sofra as pragas que estão descritas neste livro de Apocalipse. Então, que Deus abençoe o teu estudo e que você esteja firmado na palavra de Deus, na investigação genuína e na verdade. Até um próximo estudo, pela graça e a misericórdia de nosso Deus.